Estamos aqui com o NR3, embargo ou interdição, seção 5 dos recursos, artigo 13, contra os atos relativos a embargos ou interdição. Cabe a interposição de recurso administrativo à Coordenação Geral de Recursos, CGR, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso 3º do artigo 161 da CLT. Artigo 14. O recurso deverá ser protocolizado na CRTE ou na GRTE mais próxima do município, no local da interdição ou embargo, no prazo de 10 dias contado da ciência do termo ou embargo ou interdição, e será recebido e autuado em processo administrativo apartado no qual constituirá a peça inaugural, sendo suas folhas numeradas e rubricadas a tinta. Parágrafo único. Os autos do recurso deverão ser apensados ao processo administrativo previsto no inciso 1 do artigo 5º. Artigo 15. Imposto o recurso. O processo será encaminhado à AFT, que é o auditor fiscal do trabalho, responsável pela lavratura do relatório técnico, para que, o caso seja necessário, diante dos argumentos apresentados pelo recorrente, preste informações complementares no prazo de 48 horas. Cumprido o procedimento estabelecido no caput, o processo deverá ser distribuído para análise e proposta de decisão sobre o recurso. Após a análise do processo, deverá ser encaminhado, devidamente instruído pelo prazo máximo de 10 dias da data do protocolo do recurso à autoridade competente. Artigo 16. A decisão final do recurso deve ser proferida no prazo de 10 dias do recebimento do processo devidamente instruído. Artigo 17. A suspensão de embargo ou interdição que implique perda do objeto do recurso deverá ser comunicada de imediato à autoridade de quem foi encaminhado o recurso. Artigo 18. A decisão final contra o recurso deve ser comunicado pela SRTE ao empregador. Seção 6ª das infrações de disposições finais. Artigo 19. Quando constatado o descumprimento do embargo ou interdição do auditor fiscal do trabalho, deverá lavrar o autor de infração correspondente e apresentar relatório à chefia imediata, que o encaminhará ao Ministério Público do Trabalho e à autoridade policial para os fins do inciso 4 do artigo 61 do CLT. Artigo 20. Os casos de reincidência na exposição dos trabalhadores à condição de risco grave e iminente deverão ser comunicados ao Ministério Público do Trabalho através de relatório circunstanciado e cópias dos documentos pertinentes. Artigo 21. A imposição de embargo ou interdição não elidia a lavratura de autos de infração por descumprimento das normas regulamentadoras de segurança de saúde no trabalho ou dispositivos da legislação trabalhista relacionados à situação analisada. Artigo 22. O embargo ou interdição decorrente de requerimento de entidade sindical, conforme previsto no inciso 2 do artigo 61 do CLT, seguirão os procedimentos previstos nessa portaria. Artigo 23. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. E aqui temos, olha, quem informou sobre essa data da publicação foi o Carlos Roberto Lupe. Aí aqui tem um termo de embargo, tem um modelo de formulário mesmo para o termo de embargo, é bem interessante. Aqui as informações do empregador, CPF, CNPJ, endereço bairro município CNAE. As informações, fica determinado o embargo nos termos do artigo 61, Consolidação de Leis de Trabalho, em razão da constatação de situação de grave e iminente risco descrito no relatório técnico anexo este termo. Durante a paralisação do serviço em decorrência do embargo, os empregados devem receber salário como se estivessem em efetivo exercício, nos termos do inciso 6º do artigo 61 da Consolidação de Leis do Trabalho. É facultativo ao empregador recorrer embargo ou imposto no prazo de 10 dias
nos termos do inciso 3º do artigo 61 da Consolidação de Leis do Trabalho. O empregado poderá requerer suspensão do embargo após a adoção das medidas de proteção de segurança e saúde do trabalho indicadas no relatório técnico anexo a esse termo. Os documentos referentes ao embargo imposto, incluído o requerimento para suspensão, devem ser protocolados no seguinte endereço. Aí tem aqui as informações para serem preenchidas. A retomada das atividades deve ser precedida da emissão de termo de suspensão do embargo. Tem que colocar a assinatura. Gente, tem muita coisa aí criada, tal, que nem são tão aceitas. Aqui é um modelo federal, reconhecido federal, tá? Que seria pelo nosso extinto Ministério do Trabalho. É bem interessante isso aqui, para fazer o preenchimento, a elaboração do formulário de forma correta. Continuando aqui, a interdição ainda faz parte do formulário, termo de interdição, empregador e tudo mais. Aí tem aqui, depois das informações locais, informa aqui nos termos do artigo 61 da CLT, em razão da constatação de situação de grave iminente risco descrita no relatório técnico de anexo a este termo, durante a paralisação de serviço em recorrência da interdição, os empregados devem receber como se estivessem em exercício. Isso aqui é uma informação do termo do inciso 6º do artigo 61 da CLT. Aí informa aqui a necessidade deles receberem, sim, como se estivesse trabalhando, também que eles podem recorrer no prazo de 10 dias e que o empregador pode requerer, sim, a suspensão da interdição, desde que esteja tomando as medidas necessárias de segurança. E os documentos referentes à interdição imposta, incluído o requerimento para suspensão, devem ser protocolados no seguinte endereço. Aí deveria ter o endereço. Então, só para facilitar aqui, tá um modelinho da NR3. Seguimos aqui com o termo de suspensão do embargo, quando está sendo tomadas as medidas necessárias. É bem parecido. Okay. E aqui nós encerramos a